Nós estamos de volta e agora a gente fala do caso do ex-deputado federal Daniel Silveira, que deixou hoje a colônia agrícola de Magé, no Rio de Janeiro, depois de progredir para o regime aberto. Ele seguiu para casa em Petrópolis, na região serrana do estado. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que atendeu a um parecer da Procuradoria-Geral da República. Como condições, Silveira deverá utilizar tornozeleira eletrônica, ficar em recolhimento domiciliar noturno durante a semana e em tempo integral aos fins de semana e também feriados. O ex-deputado está proibido de usar redes sociais, deixar a cidade onde reside sem autorização judicial e terá de comparecer semanalmente ao juízo para justificar as suas atividades. Consta, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é de ontem, mas hoje, então, Daniel Silveira saiu da penitenciária ali de Magé e, segundo a defesa, é uma decisão que não representa a liberdade plena de Daniel Silveira, mas um retorno aí do ex-deputado ao convívio familiar da sua casa. Pois é, Paula, vamos começar com o óbvio, né? É boa notícia para o Daniel Silveira. Ele estar em casa, ele poder estar com a família. Eu sei que ele não aguentava mais ficar na prisão, ele está pagando um preço muito alto, né, como troféu do Alexandre de Moraes ou como símbolo do grau de perseguição a que chegou o estado de exceção no Brasil. Então é boa notícia para ele, mas a gente tem que tomar muito cuidado ao festejar esse tipo de coisa, e eu tenho lugar de fala aqui, né, porque tudo que vem de benesse do Alexandre de Moraes nesses casos fica com aquele gostinho forte de licença. É uma licença que ele está concedendo, sempre com a mão ali para poder puxar de volta e voltar a estaca zero. Então ele continua censurado, com tornozeleira eletrônica, sem poder sair basicamente da casa, né? Com base em quê? Ele pegou 8 anos de prisão, mais de 8 anos de prisão, condenado por um flagrante perpétuo, que foi uma invenção bem criativa, inclusive, do Alexandre de Moraes, que é um vídeo nas redes sociais, que equivale, então, a um flagrante perpétuo. Pelo crime de opinião, ele se exaltou ao falar que um ministro do Supremo, que, aliás, agora assumiu a presidência, que era o Fachin, merecia uns supapos, né? Ele se arrependeu disso depois, mas ele gozava de imunidade material. Quaisquer opiniões, falas e votos, quaisquer. Então, ele nunca deveria ter sido preso por conta disso. Houve uma baita omissão covarde da própria Câmara quando o caso foi parar na Câmara. Vários que votaram da forma que votaram se arrependeram depois. E ele ainda recebeu a graça presidencial. Ele foi indultado. E o STF foi lá e derrubou a graça. Ou seja, tudo no caso do Daniel Silveira é bizarro. Ele é alguém que foi tirado para Cristo para servir de exemplo, para ficar na vitrine dos torturados, para todo mundo pensar 2 vezes antes de criticar o Supremo com um pouco mais de veemência, porque é isso que acontece mesmo a um cara fortão e com imunidade material, porque era deputado à época. Imagina o que não vai acontecer com nós, réis mortais. Então, esse é o recado. Todo regime tirânico usa algumas pessoas para mandar recados, para usar como símbolo, né? E o Daniel Silveira claramente está pagando esse preço muito alto e por uma certa obsessão pessoal também, parece, né, do Alexandre de Moraes. Então, eu não vou ficar comemorando essa prisão domiciliar, porque ele tinha que estar solto, ele tinha que estar livre de qualquer denúncia absurda dessas. Ele não está. Mas, para ele, né, para ele como pessoa, é uma boa notícia poder estar perto da família, finalmente fora daquela cela de 2 por 2 metros, que ele não aguentava mais. Pois é, Augusto, o Consta usou a palavra bizarro, porque esse regime aberto do Daniel Silveira é bizarro, não é difícil de entender, né? Porque ele segue com... né? Exatamente. Bom, se a justiça funcionasse normalmente, você teria um homem, digamos, depois de acusado e preso por um sistema judicial, ele está recuperado para viver em liberdade. Sim. Digamos que esqueçam o fato de ele ter sido indultado, deputado, por enquanto. Ele é um homem que pode ser, não oferece nenhum perigo à sociedade. Sim. Não é esse o objetivo do sistema prisional? Recuperar a pessoa para o convívio. Que perigo ele oferece? Nenhum. Também por isso eu não vejo nenhuma generosidade nessa medida que
torna menos sofrida a vida do Daniel Silveira, mas reafirma que o Alexandre de Moraes se considera o dono do Brasil. Sim. Porque ele quis um homem que não oferece perigo, que não cometeu crimes, ele poderia ser acusado de ter violado algum crime contra a honra, que trata dos delitos contra a honra. Só. Para mantê-lo preso, o Alexandre de Moraes atropelou indulto concedido pelo presidente, imunidades que o deputado tinha, a inexistência de regras aí em que ele se baseou para manter preso, as violências, né, arbitrárias que o Daniel Silveira sofreu, os castigos impostos à mulher e à filha do Daniel Silveira, etc., etc. Portanto, é um caso que, num país normal, resultaria na punição do responsável pelas violências, que é o ministro Alexandre de Moraes. E manter o uso de tornozeleira eletrônica, de novo, é algum fetiche, é algum problema desse tipo? Ou é só a perversidade que determina que o sujeito durma com a tornozeleira eletrônica depois de tantos anos de prisão injusta? Então, que bom que o Daniel vai sofrer menos. No gesto do ministro, eu não vejo nada de generoso. Nada. Pelo contrário, continua a perseguição.